Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o João Henrique Jacinto e eu vou liderar a tribo PMO Inteligente dentro do Núcleo de Inteligência Artificial e Gestão de Projetos. A proposta dessa tribo nasce de uma provocação muito simples, que a IA já está em toda a organização, mas muitas vezes de forma fragmentada, experimental e pouco conectada à estratégia. Ao mesmo tempo, muitas empresas já executam projetos, programas, iniciativas estratégicas todos os dias, mas nem sempre possuem uma estrutura clara para transformar isso em esforço e valor real. E é nesse ponto que entra o conceito de PMO inteligente, um escritório de projetos inteligente. E é aqui que eu quero deixar claro. Quando falamos em PMO inteligente, não estamos falando apenas de um PMO que usa a ferramenta de IA. Estamos falando de uma capacidade da organização que é capaz de combinar boas práticas, serviços, de PMO, outcomes esperados, dados, agentes, simulações e um pensamento crítico para apoiar melhores decisões. Tá certo? Então, qual que é a nossa provocação? Toda empresa já executa projetos e possui alguma característica, alguma capacidade de gestão, mesmo que ela não esteja formalizada como um PMO. Em algumas empresas, essa capacidade aparece como um escritório de projetos formal, em outras aparece como uma área de engenharia, tecnologia, transformação digital, controladoria, ou até mesmo como uma liderança que organiza a iniciativa estratégica. O ponto é, existe um esforço para coordenar projeto, alinhar prioridade, acompanhar a entrega. E muitas vezes esse esforço é operacional. Ele fica preso em cronograma, status report, e tudo isso é importante, mas acaba não sendo suficiente. O grande desafio é entender como essa capacidade ela pode evoluir para algo mais estratégico, mais analítico, mais conectado com a geração de valor. E aí que surge a pergunta da nossa tribo. Como a inteligência artificial pode ajudar a organização a estruturar, amadurecer e simular os melhores serviços e outcomes de um PMO? Então, para nossa tribo, o PMO inteligente é uma capacidade organizacional. Ele não é apenas uma área, também não é apenas um conjunto de ferramentas, vai ser uma forma de conectar método, dado, tecnologia, governança, tomada de decisão. O PMO inteligente precisa ajudar a empresa a responder perguntas como quais os projetos realmente merecem prioridade, quais riscos estão crescendo e ainda não foram percebidos, quais dependências podem comprometer a execução e quais outcomes precisam ser acompanhados. E como a IA pode apoiar tudo isso com diagnóstico, recomendação, simulação e decisão melhor. Então a nossa proposta é investigar esse tema de uma forma aplicada, conectando a base conceitual do PMI com a experiência prática de pesquisa, produção de conhecimento e com um protótipo conceitual. Logo, a principal referência da tribo será o PMO Practice Guide, especialmente a lógica de services e outcomes. É algo que eu vou acabar cobrando e envolvendo muito vocês. Em vez de enxergar o PMO, ou uma área de projetos, apenas como uma área que faz controle, queremos olhar para quais serviços o PMO oferece e quais resultados esses serviços precisam gerar. Por exemplo, um serviço de gestão de risco não deve existir apenas para manter uma planilha atualizada. Ele deve gerar outcomes como uma melhor antecipação de ameaça, decisões mais rápidas, maior transparência e redução de impacto. Então, um serviço de reporting, ele não deve existir apenas para produzir apresentações. Ele deve gerar uma clareza executiva, um alinhamento, e com isso a gente conecta com a ideia do framework do PMI More. Então a gente tem Manage Perceptions, o PMO pode ajudar a gerenciar essa percepção. Em Own Success, o PMO ele pode apoiar uma visão de sucesso que vai além de tarefas, prazos. Em Rankless Risks, a IA pode ajudar a avaliar continuamente premissa, risco, prioridade. E em Expand Perspective, o PMO ele pode ampliar a visão sobre o impacto organizacional, social e o próprio valor. Além disso, como estamos no quadrante de gestão de projetos de IA, vamos também explorar a lógica da metodologia de construção, a gestão de soluções de IA, sem tratar o tema apenas como um uso superficial de ferramentas. Logo, esse contexto do PMO Practice Guide ele vai ser muito importante para o nosso dia a dia. A nossa tribo ela vai se organizar em torno de algumas grandes perguntas. Então a primeira é, quais serviços que o PMO quais serviços de PMO que fazem sentido para diferentes contextos organizacionais, porque nem toda organização precisa do mesmo tipo de PMO. Uma empresa em crescimento, uma organização pública, uma indústria, uma startup, elas podem precisar de serviços muito diferentes.
A segunda pergunta, quais outcomes devem ser produzidos, ou seja, o que está alinhado com a questão do valor para a empresa? Valor é igual beleza, tá nos olhos de quem vê, tá nos olhos do board, do seu cliente. A terceira, como a IA pode apontar diagnóstico, recomendação, simulação. Então aqui entra uma parte importante da proposta. Queremos explorar ali como agentes, modelos de IA podem ajudar a organização a simular cenários, priorizar serviços, identificar lacunas. E a quarta é como medir a maturidade e geração de valor. Então, ao longo do ciclo, a tribo deve trabalhar com algumas frentes principais. A primeira é um artigo colaborativo sobre PMO, conectando o PMO Practice Guide, Services, Outcomes, IA e geração de valor. A segunda é uma matriz de casos de uso de IA aplicada aos serviços de PMO. Essa matriz ela deve ajudar a responder ali para cada serviço de PMO quais as aplicações de IA podem ser exploradas, que problema resolve, que outcome apoia. A terceira frente é o modelo inicial de maturidade de PMO. Então, a ideia é construir uma visão evolutiva disto. E a quarta envolve protótipos conceituais, simulações com IA, usando ferramentas acessíveis e práticas de Vibe Coding. O projeto não é criar uma ferramenta comercial ou uma solução pronta, mas o objetivo é desenvolver um raciocínio crítico e testar essa hipótese. E por fim, teremos ali webinars e materiais de disseminação para compartilhar os aprendizados com a comunidade. Nosso objetivo é realmente expor vocês, expor a mim, expor o núcleo, expor o PMI, para que possamos furar a bolha e que aí ela seja mais presente nas organizações. Então, se olharmos para um timeline básico, a jornada da tribo ela pode ser organizada em 6 grandes momentos. No primeiro mês, alguns fundamentos, alinhar todo o nosso entendimento ao PMO Practice Guide, Services e Outcomes e os conceitos da IA aplicada à gestão. No segundo mês, aprofundar a pesquisa, estruturar o artigo, levantar referências. No terceiro mês, construir a matriz de casos de uso. No quarto mês, vamos desenvolver um modelo inicial de maturidade do PMO inteligente. No quinto, vamos explorar simulação e protótipo conceitual com IA, Vibe Coding, sempre com foco educacional, investigativo e que se aplique nas empresas. E no sexto, é consolidar os aprendizados e preparar os materiais. Esse timeline, ele pode evoluir conforme a composição da tribo, mas dá uma direção clara para nós. Não é só um webinar que a gente vai fazer, então vai ser mais de um webinar, justamente para termos essa exposição. Artigos, a gente vai trabalhar com pelo menos um artigo, que é o artigo inicial de conceitualização do PMO Practice Guide, Services e Outcomes, e também a ferramenta, não é só no mês 5 que a gente vai estar trabalhando com ela. São frentes em paralelo que nós vamos correr, e obviamente que o mês ele está referente ao marco do nosso projeto. Logo, para essa tribo, buscamos pessoas curiosas, colaborativas e comprometidas. Não é necessário que todos sejam especialistas em IA ou em PMO, mas é importante ter vontade de aprender, de estar com a gente, estudar, contribuir, debater, construir entregáveis. Entender que é uma equipe que temos que agir caminhando no mesmo rumo, nessa mesma sentença que eu compartilho e que o núcleo compartilha com vocês. Então, perfis com experiência ou interesse em PMO, gestão de projetos, transformação digital, IA, dado, governança, podem contribuir muito aqui para nós. A expectativa é que os pesquisadores participem das reuniões, apoiem a organização do material, contribuam com artigos, referências, discussões, matriz do caso de uso, modelo, eventualmente participem de alguns webinars que eu vou puxando. O objetivo geral e final é gerar conhecimento, fortalecer a comunidade, dar visibilidade a todos e consolidarmos o papel da IA na evolução do PMO. Então, se você quer investigar como a IA ela pode transformar o PMO em uma capacidade mais estratégica, inteligente, num todo, essa tribo pode ser um excelente espaço para aprender, contribuir e construir algo relevante para a comunidade. Então eu espero vocês na tribo do PMO Inteligente. Muito obrigado.